Olá, irmãos e irmãs da IPI de Telêmaco Borba, graça e paz. Eu sou o pastor Wilson, eu estou falando aqui dos nossos estúdios da IPI de São Luís do Purunã. É claro que tem um chroma key aqui, né, mas dos nossos estúdios da IPI de São Luís do Purunã. E eu quero mostrar para vocês, compartilhar com vocês, o que nós fizemos no ano de 2019. Esse é um momento especial do Ministério de Missões, da igreja de vocês, e eu creio que é um momento especial da gente partilhar. Até porque vocês têm uma parceria com o presbitério, a qual ajuda com que nós possamos desenvolver o nosso projeto aqui também. Quando o presbitério propôs para que nós viéssemos aqui para São Luís do Purunã, a proposta é que nós faríamos, como família pastoral, um projeto de revitalização e colocaríamos em prática esse projeto e, ao mesmo tempo, nós fizéssemos o reajuste da igreja no aspecto doutrinário. Então aqui é uma igreja que a grande maioria das pessoas são de origem menonita e nesse processo de transição da igreja menonita para a igreja presbiteriana ficou aí algumas situações de doutrinária que não ficaram ajustadas. E a proposta foi que nós fizéssemos então essa questão do batismo, o batismo infantil, o batismo por aspersão, a forma de governo, né, presbiteriana, representativa. Foi toda a situação que nós trabalhamos. Então no ano de 2019 nós arrumamos a casa trabalhando aí as revistas da Confissão de Fé de Westminster e algumas outras revistas que nos ajudaram então a reestruturar a igreja dentro dessa dinâmica proposta pelo presbitério. Outra situação que nós fizemos foi a implementação de um ministério de homens. Como que funciona esse ministério? Nós fizemos uma escala entre todos os homens que participam da igreja e quinzenalmente a gente vai na casa de um desses irmãos, a gente faz um jantar e nesse jantar todos os homens participam, mas antes do jantar a gente faz uma dinâmica em que a gente tem uma partilha da palavra de Deus e a gente reparte a palavra de Deus com uma dinâmica pensando numa situação em que os homens têm de questões que são referentes aos homens. Por exemplo, nós discutimos sobre questões de relacionamento familiar, educação de filhos, vida e trabalho e questões que são bem pertinentes aos homens. Esse ministério é um ministério que tem bombado, tem dado 25 pessoas, em torno de 25 homens e alguns deles nem são da igreja. Outro ministério que tem sido desenvolvido e tem dado um resultado bem legal é o Ministério das Mulheres. Este ministério acontece também semelhante aos homens. É quinzenal, alternado aos homens e acontece sempre na casa de uma mulher da igreja. Nesses encontros, então, as mulheres têm o tempo de partilha da palavra de Deus de acordo com as necessidades delas. Educação de filhos, relacionamento com o esposo, relacionamento familiar, com nora. Essas questões que são referentes às mulheres e tem sido muito legal e tem desenvolvido muito mesmo esse ministério. Esse é outro ministério que a gente tem desenvolvido. Outro ministério que acontece aqui e também tem dado muito resultado é o ministério com adolescentes. Então aqui a gente tem uma grande quantidade de adolescentes que não são da nossa igreja e a gente tem duas líderes que alternam entre elas trabalham juntas, mas também alternam e elas oferecem um estudo bíblico para esses adolescentes que não são da igreja e também oferecem uma janta, um filme, sempre alguma coisa bem dinâmica com eles. Esse é um ministério que tem dado muito resultado. Já teve situações em que nós tivemos 35 adolescentes participando. E é interessante porque grande parte desses adolescentes não é da nossa igreja. E eles têm se aproximado e muitos têm frequentado o culto. E em breve eu imagino que nós haveremos de colher resultados desses adolescentes aqui na nossa comunidade. Outro ministério que a gente desenvolve aqui nesses grupos pequenos, né, como homens, mulheres e adolescentes, é com grupos pequenos de estudos bíblicos, no qual nós fazemos aí uma escola dominical. Como que funciona isso? É um modelo de célula, mas nós abordamos assuntos que são de estudos bíblicos. Foi ali que nós estudamos a Confissão de Fé de Westminster, estudamos a questão doutrinária, a forma de governo da igreja, estudos sobre dons e ministérios, que era uma situação que o pessoal tinha bastante dúvida, a questão de dons espirituais, estudamos o Evangelho de Marcos inteirinho, estudamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, também inteirinha. Então foi muito legal esses grupos pequenos no ano de 2019. E agora no ano de 2020, o nosso projeto
manter esses ministérios e fazer grupos pequenos de discipulado. Então nós temos alguns lugares aqui na nossa região em que nós ainda não chegamos como igreja. Nós queremos levar então alguns grupos pequenos para esses lugares e fazer nesse grupo pequeno uma rede de discipulado, na qual alguns irmãos vão acompanhar outros irmãos nesse grupo pequeno e vão fazer esse trabalho de discipulado. É um trabalho de multiplicação de discipulado, muito legal. É uma proposta que nós temos por ano de 2020. E agora no mês de março nós vamos desenvolver um planejamento estratégico no qual nós vamos pensar a nossa igreja aí por 5 e 10 anos. A proposta é que em 3 anos nós façamos uma avaliação junto com o presbitério para organizarmos a igreja ou não e fazermos uma outra avaliação, se não organizarmos, em 5 anos e aí organizarmos a igreja. Essa é a proposta, 5 anos para a gente desenvolver isso. E aí nós vamos fazer então junto com a igreja um planejamento estratégico pensando em chegar nesses resultados. Então é isso, meus irmãos. Muito obrigado pela oportunidade de eu partilhar com vocês essas ações que nós temos desenvolvido aqui nesse momento de missões e eu agradeço imensamente a parceria que vocês têm com o presbitério, porque é esta parceria que subsidia esse atendimento e esse desenvolvimento desse projeto aqui. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.